Eu já assisti Coringa Delírio a 2 e neste vídeo eu vou falar sobre a história, o que acontece no final, a minha opinião e se há futuro para esse universo. Então fica o alerta, esse vídeo contém spoilers, muitos spoilers. Só siga por sua conta e risco, beleza? Vem comigo? Vamos nessa! 5 anos após o sucesso colossal que foi o primeiro filme do Coringa, Todd Phillips e Joaquin Phoenix retornam para poder fazer Coringa Delírio a 2. Se o primeiro filme já teve uma sensação de que ele não era tão necessário assim, claro, essa sensação foi substituída por uma grande admiração após o lançamento, Coringa Delírio a 2 também chegou com a mesma sensação. Era necessário fazer uma sequência? Era necessário mexer em um filme que já fez tanto sucesso e que deu tão certo? E aí, dessa vez, num lugar de admiração pelo resultado, gerou uma grande controvérsia. Parte do público está gostando do filme e outra parte, até consideravelmente maior, não gostou do resultado de Coringa Delírio a 2. E agora vamos para o território de spoilers. Na história do filme, a gente já começa com uma introdução animada ali do Coringa com a sua sombra, falando como é que a gente vai encontrar o Arthur Fleck nesse filme. A animação é bem divertida e remete ali ao tempo das animações mudas que a gente tinha lá para a década de 30, 40, 50, em que na história o Coringa está refém da sua sombra. Ele acaba tendo a sua sombra querendo assumir o papel principal e aí há esse embate do Coringa com a sua própria sombra. E um pouco da história do filme é justamente essa, o Arthur Fleck lidando com a sua sombra, com as suas escolhas e com o fato dele agora ser mais o Coringa do que o Arthur Fleck. O filme se passa um tempo após o primeiro e a gente vê o Arthur Fleck preso pelos 5, que na verdade são 6, assassinatos que ele cometeu no primeiro filme. O Arthur se tornou uma figura muito famosa, principalmente pelo que ele fez na TV no programa do Murray Franklin. E com isso, ele despertou uma legião de admiradores, como a gente vê nas cenas finais do primeiro filme. Gotham City se divide entre aqueles que querem que o Coringa seja liberto e aqueles que querem a pena de morte para ele. Na cadeia, o Arthur é sempre confrontado por policiais e até mesmo por outros detentos para que ele conte uma piada. Estão sempre querendo que o Coringa apareça e não o Arthur Fleck. Então, quando um dos guardas, interpretado pelo Brendan Gleeson, coloca o Arthur para fazer parte de uma espécie de aula de canto, de terapia musical, ele conhece a personagem Lee, interpretada pela Lady Gaga, e a partir daí os dois têm uma conexão praticamente instantânea. A Lee é completamente obcecada pelo Coringa e quer ficar ao lado dele o mais rápido possível. E quer ficar ao lado dele, e é a partir da conexão com ela que o personagem do Joaquin Phoenix começa a ter os delírios musicais. E a parte musical que entra no filme, a primeira vez, ela é uma cena em que o Arthur descobre, que ele vai a julgamento e que ele pode ser condenado à morte. E aí os outros detentos estão perguntando como é que o Arthur se sente com isso. E ele começa a delirar e a cantar, dançar, sair cantando pelo meio da prisão. E ele somente diz que ele agora não está mais sozinho. Ele fala isso nessa música, ou seja, é uma cena que encaixa muito bem e que representa os pensamentos do personagem em forma de delírios. Se no primeiro filme a gente estava na cabeça do Arthur e acompanhava sob o ponto de vista dele, tendo várias cenas que não existiam na realidade, eram apenas sob o olhar do Arthur, dessa vez a gente é um espectador dos delírios do Arthur e não da sua mente fraturada. E a partir disso a gente vê o quanto esse personagem está sofrendo com o palco que ele tanto almejou ter. Se de um lado o Arthur Fleck e a sua advogada querem provar que ele e o Coringa são coisas diferentes e a partir disso conseguir que ele não seja executado, mas sim seja enviado para um hospital psiquiátrico e não fique na prisão. Por outro lado, parece que a sociedade, principalmente na figura da Lee, que é a Harley Quinn, a Arlequina, querem fazer com que o Coringa tome o controle, menos Arthur, mais Coringa. Então os dois personagens têm delírios musicais juntos, que são a maioria das cenas musicais do filme, são os dois juntos. Tem algumas que são interessantes e outras que apenas cortam a imersão do espectador com o longa-metragem. Há diversos momentos em que não havia necessidade de colocar uma música na cena,
mas o diretor Todd Phillips coloca mesmo assim. Então temos o primeiro plot twist do filme, que é a advogada do Arthur Fleck revela para ele que, na verdade, ali, a Harley Quinzel, ela não é uma presa, ela não é uma paciente que está internada no Arkham. Na verdade, ela é formada em psiquiatria, ela é rica, ela não morava no mesmo bairro que o Arthur, todas as coisas que ela contou para ele eram mentiras, apenas para que ela conseguisse se aproximar dele de alguma forma. Então, a partir daí, a gente tem a primeira ruptura entre os dois, mas ainda assim ela consegue convencer ele que, na verdade, ela só falou isso para poder se aproximar dele. Então, o filme vira um filme de tribunal quando o Arthur Fleck vai ser finalmente julgado pelos seus crimes. E como eu já falei, a promotoria aqui representada por Harvey Dent, super desperdiçada a presença desse personagem no filme, e a advogada do Arthur Fleck quer convencer o júri que, na verdade, o Arthur sofre de transtorno de personalidade. Então, quem cometeu os crimes foi o Coringa e não o Arthur Fleck. Porém, convencido muito pela influência dali, o Arthur Fleck acaba dispensando o advogado e assumindo ele mesmo o papel de se defender. Ele passa aí para o tribunal vestido de Coringa, ele realmente assume a persona do Coringa, até que alguns depoimentos são colocados em tela, como o da vizinha que o Arthur fantasiou, que era sua namorada no primeiro filme, e principalmente do Gary, o anão do primeiro filme, que o Coringa acabou não matando. E é quando o Gary fala que ele gostava do Arthur antes, que o Arthur era uma das poucas pessoas que nunca tinham feito mal a ele, caçoado dele, é que bate o choque de realidade no Arthur, e aí ele desiste, ele diz que não há Coringa, há apenas Arthur. Essa decisão do Arthur de se distanciar da fantasia é o que faz com que Ali desista dele. Ela queria viver a fantasia com ele, ela não queria o Arthur, ela queria o Coringa. Então, no dia do veredito, o Arthur é considerado culpado por todos os crimes que ele estava sendo acusado, e quando ele iria receber a sua sentença de morte, um carro-bomba explode no tribunal e acaba ferindo todos ali, exceto o próprio Arthur, que só fica um pouco atordoado e é salvo dali por outros dois caras vestidos de Coringa. E mais uma vez, é a sociedade querendo colocar o Arthur como Coringa e não como Arthur, até que ele foge e volta para as escadarias do primeiro filme, onde ele encontra pela última vez Ali, que revelou anteriormente que estava grávida dele. Mas agora ela disse que ela não quer mais ele, que ela queria, como eu disse, viver a fantasia, e ela vai embora. O Arthur é novamente preso e, enquanto ele espera, o resultado do seu julgamento sair, já que a sessão foi interrompida pela explosão, ele recebe uma nova visita na cadeia e, quando ele está se encaminhando para receber essa visita, um outro detento que aparece em diversos momentos no filme observando o Arthur pede para contar uma piada para ele. Ele começa a contar o que aconteceria se um psicopata e um palhaço se encontrassem e se esse psicopata falasse com o palhaço. Então, esse detento esfaqueia o Arthur até a morte e começa a rir descontroladamente, depois também usando a própria faca que ele matou o Arthur a própria faca que ele atingiu o Arthur para poder cortar a sua própria boca, dando a entender que ali ele se tornaria o Coringa de fato. E o final do filme deixa bem claro, que essa questão de que o Coringa se tornou neste universo uma ideia e não uma pessoa fixa. Então, não necessariamente o Arthur Fleck seria o Coringa que um dia batalharia com o Batman e seria o palhaço do crime de Gotham City, mas que é uma ideia que foi construída pelo Arthur e foi passada para outras pessoas. Isso é também corroborado por uma das músicas do filme, em que o Arthur fala que ele apenas queria ter um filho bom, e essa ideia de filho é representada na ideia da passagem do bastão de ser o Coringa. E o filme termina com a morte do Arthur Fleck na prisão. Coringa Delírio 2 era um filme que tinha muito potencial e diversas formas de contar a sua história de forma interessante. Você analisando o que o filme queria contar, ele tem muitos pontos positivos, porém o principal problema está na sua execução. Tanto as partes dos musicais não estão bem encaixadas na maioria do filme, como a própria montagem e edição não colaboram para a construção de uma narrativa minimamente interessante e instigante para o espectador. Eu queria muito ter gostado do filme, eu queria muito ter apreciado todos os aspectos, além dos técnicos, que ele segue impecável, as atuações estão muito boas, mas roteiro, edição, montagem, a própria trama em si ficam muito abaixo do primeiro filme. Há quem esteja defendendo que foi
feito de forma proposital pelo diretor Todd Phillips para servir como um anti-Coringa, para ele poder jogar na cara das pessoas que idolatraram o primeiro filme que não era essa ideia que ele queria passar, mas aí eu acho que vai um pouco da interpretação de cada um. O que o filme passou para mim é que ele acabou infelizmente ficando abaixo das minhas expectativas e do magnífico trabalho que foi feito em Coringa 1 de 2019. Há também quem interprete que a Arlequina da Lady Gaga não existiu, ela foi de forma parecida com os delírios que o personagem teve no primeiro filme também, com aquela vizinha que ele entendia que era a namorada dele. Mas eu acho que não, eu acho que a Arlequina realmente existiu e que aí alguns furos de roteiro acontecem, algumas coincidências forçadas acabam acontecendo para justificar a participação da personagem, que é mal aproveitada. Ela aparece muito em alguns momentos, em outros ela fica totalmente esquecida e o seu desfecho para mim foi muito ruim. Mas é isso, essa é a minha explicação sobre o filme, é o que eu entendi, as minhas interpretações e também um pouco da minha opinião. Se você quiser conferir a minha crítica completa, tá lá disponível no entresinopses.com.br pra gente debater mais sobre Coringa Delírio A2. Agora eu quero que você diga o que você achou desse filme, se você gostou, se você não gostou, se você nem assistiu ou se você pretende assistir. Like no vídeo, se inscreva no canal e é isso aí, galera. Tamo junto, muito obrigado pela força em mais um vídeo. Conto com seu apoio para continuar produzindo aqui para o YouTube, beleza? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.